Você conversou com quem hoje? Está nessa reportagem, o seu entrevistado, Bernardo? 2 entrevistados, viu, Bate, dessa área da Promotoria de Justiça que investiga facções, a desembargadora Ivana Davi e também o promotor de Justiça Lincoln Gaquia, do Ministério Público, que há mais de 20 anos combate facções e o crime organizado. Todos têm esse pressentimento de que a bomba, só estamos vendo a ponta do iceberg que está fazendo o PCC naufragar, é isso? Exatamente, que algo está em ebulição ali na cúpula da facção e não é algo que dá para deixar de lado, dá para tapar os olhos, é na cúpula, na sintonia final em quem manda. E isso faz com que a gente entenda essas guerras cada vez mais intensas no Nordeste, do PCC com as facções locais, a guerra do PCC com o Comando Vermelho e um monte de ação desastrada do PCC ao matar policiais aqui em São Paulo. Porque a liderança do passado, desde que teve aquele problema dos ataques a policiais, se tocou que mexer ali com o policial é uma furada. É um prejuízo gigante. A polícia acampa na comunidade, o prejuízo é total. Só que os novatos, sabendo ou não sabendo quem manda de verdade hoje no PCC, estão fazendo o que querem e o resultado é essa baderna que a gente está vendo no litoral de São Paulo. Vamos acompanhar. Em 30 anos da maior facção criminosa do país, um racha histórico envolvendo a cúpula dos bandidos mais perigosos do Brasil. O isolamento do Marcola, a falta de comunicação entre essas lideranças abriu um vácuo de poder. Ainda que afastado, ainda que isolado, a impressão que a gente tem é que a massa carcerária o respeita, entre aspas, ainda como uma liderança. E eu volto a dizer, em que pese ele o tempo inteiro, em todos os processos, negar essa liderança. Um diálogo entre Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, chefão do PCC, com policiais penais, teria despertado em Roberto Soriano, o Tiriça, o número 2 na hierarquia da facção, o desejo de trocar as lideranças do partido. Mas não só mudar, Tiriça teria dado ordens para a execução de Marcola. O Marcola tem uma ascendência sobre os outros 7? Senhor, tudo isso é um misticismo que geram em torno dele. Tudo isso é uma situação completamente fantasiosa que geram isso daí. Porque ele não era o meu líder. Quem era? Tinha alguma liderança? A minha liderança era o crime. A declaração de Marcola que Tiriça seria um psicopata foi usada por promotores durante o julgamento. Mas bom, sabe o senhor? Eu preciso também ter a imagem de mim, quem eu sou realmente. Eu não vou dizer que eu sou um cara bom, sim. Eu sou um cara perigoso, de verdade. Eu sou mesmo. Mas não no sentido que você imagina de violência gratuita, não é esse sentido que eu digo. Você não sabe para mim, eu sei que você sabe. Então é que essa obra está aí, eu estou ouvindo tudo, eu sou bom. Vejo o aumento de agentes, eu vejo muito que enxerga as coisas. Meu perigo é esse mesmo, eu não nego isso, porque a gente tem uma visão, é minha, né? É minha obrigação até, lutar o melhor para mim, entendeu? Mas eu não tenho aversão ao funcionário, não sou mal educado, nada disso. Não, e até porque você sabe que vai ser, esse caminho é um caminho que não vai te trazer a melhor de tornar um psicopata desse igual fez. Tiriça foi condenado a quase 32 anos de prisão em 2023 por ser o mandante do assassinato da psicóloga Melissa de Almeida. A servidora pública foi escolhida pelo criminoso por ser um alvo fácil e porque naquela época ela trabalhava na penitenciária onde ele cumpria a pena. Ô Roberto, existem decisões colegiadas dentro desse grupo dos Sintonias? Essas decisões são tomadas de forma independente, cada sintonia tem a sua autonomia. Como é que vocês fazem uso do poder dentro do PCC?
Senhor, o estatuto está ali, é um documento. Nós chamamos carteira de motorista. Você está dentro, você está habilitado, está ali. Cada um tem sua autonomia, cada um sabe o que faz. Se você errar dentro daquela situação ali, seja eu, seja o GG que errou, foi cobrado, seja o Paca que errou, foi cobrado, seja o Birosca que errou, foi cobrado. Se eu errar, eu também vou ser cobrado. Eu não sou impune a erro, não. Se eu errar, eu sou cobrado e perco minha vida também. O assassinato aconteceu em 2017 e seria uma resposta da facção contra os novos regimes de segurança impostos nos presídios federais. Eu não estou desanimado, se você não percebeu isso. Eu não estou, não. Eu sei que não, amor. Você acha que eu estou desanimado? Eu sou o cara desanimado? Pode ter muralha, pode ter tanque de guerra, pode ter ponto 50, pode ter mas eu estou com o cara desanimado? Estou com o cara derrotado? Então, quer dizer, eu estou vivo. Você falou para mim, vive. Eu não queria mais viver. Vive por mim. Momento, no primeiro ano. Porque eu sabia que ia passar por tudo isso, entendeu? Então eu não queria mais viver, mas você chegou em mim e falou, e aí? Vive, tem que viver. Tem os nossos filhos. Então eu estou vivendo, entendeu? E eu vivendo, eu sou eu, entendeu? Eu não deixo de ser eu. Os presos da facção consideravam que estavam sendo prejudicados e sofrendo opressão do Estado. Na época, muitos detentos deixaram de ter a visita íntima e também tiveram o direito de ver os advogados suspenso. Com a intenção de dar uma resposta, Tirissa ordenou a morte de Melissa. Já havia uma insatisfação muito grande de parte da cúpula com o Marcola, desde o assassinato de um criminoso também importante aqui, que era o Edilson Borges Nogueira, conhecido pela alcunha de Birosca. O Birosca também foi integrante da cúpula do PCC e ele foi assassinado em 2017, aqui na Penitenciária 2, em dezembro de 2017, justamente porque ele havia comentado com outros detentos que um promotor de justiça, um colega, teria escrito um livro e nesse livro teria denunciado que o Marcola, através da sua primeira esposa, que era advogada, seria informante da polícia. E isso é um fato muito grave, para o PCC e para os criminosos, e que isso deveria ser averiguado. Então, por esse motivo, por ele ter feito esse comentário, ele foi assassinado. A ação contra a psicóloga não teria agradado o chefão, Marcola. O lema com ele é ganhar dinheiro, não tirar vida. Posicionamento totalmente oposto ao aliado Tirissa. Alguma vez você já viu perder? Não, o meu medo não é esse. O meu medo é eles matar você. Você já viu perder? Não. Que... eu fico preocupada com a sua vida, né? Mas eu fico preocupada, né? Esses caras foram todos meus filhos. Mas estão por trás de você fazendo falsidade. Não tá não, porque eles também não têm condição de fazer nada. Então tá bom. É só isso, tá bom. Se você não corre risco, tá bom. Não corro. Tá bom. Tô falando sério, porque de alguma forma eu tenho como saber as coisas. Tá. Isso tudo é tudo mentira. Tá. Numa conversa, quando estava em Porto Velho, o Marcola teria dito que não seria um líder tão violento, embora já tenha usado de violência, e que ele não seria um psicopata, em outros termos aí, como o Roberto Soriano, deixando bem claro, dando a entender que o Roberto Soriano seria o mandante de algumas mortes, inclusive dessa psicóloga do Sistema Penitenciário Federal no Paraná. Isso foi utilizado pelo Ministério Público Federal no júri e teria sido também, obviamente, junto com outras provas, um dos elementos importantes para a condenação do Roberto Soriano. Então, houve uma revolta muito grande por parte dele, dos seus defensores, dos seus familiares, porque, de certa maneira, o Marcola teria traído o Soriano. Já não concordando com Marcola e irritado com o comentário de que ele seria um psicopata, Tirissa se uniu a outros 2 integrantes da facção e juntos eles teriam ordenado a expulsão de ninguém menos do que o chefão.
Os aliados seriam Abel, o Vida Louca, e Wanderson, o Andinho. Ele teria se unido a outras lideranças também detidas para tentar derrubar o Marcola e talvez um passo além. Esse derrubar seria ordenar a morte do Marcola? O que se tem nas investigações, e o Ministério Público tem atuado diretamente através do GAECO, né, é que nessa situação, né, Tiriça elege ou vende a ideia de que Marcola foi um traidor, né, já que ele teria, né, colocado uma pecha em Tiriça, como ele sendo um preso louco, sem controle, né, e ele é tido como isso, e Tiriça ainda teria chamado para o lado dele outros presos, entre eles Andinho, um preso que nós atuamos, né, dentro da sua vida criminosa. Ele era um preso conhecido por extorsão mediante sequestro na região de Campinas. Andinho foi um dos primeiros presos com que foi apreendido aqui no estado de São Paulo uma .50. O nome de Marcola teria sido levado para o que os criminosos chamam de debate, e os integrantes que queriam sua morte oficializaram um salve geral. A cúpula teria analisado a fala de Marcola sobre Tiriça e concluiu que o número 1 do PCC não fez nada de errado. Pelas informações que chegaram até nós, a ordem era um decreto. Quando eles falam foi decretado e excluído, ele seria expulso da facção, né, e seria decretado, ou seja, não quer dizer que ele seria morto aí, até porque está no sistema penitenciário federal e muito dificilmente, pelas condições de cumprimento de pena nessa unidade, ele poderia ser assassinado. Agora, seria um decreto, né, que estaria vigindo e poderia atingi-lo quando ele saísse, por exemplo, do sistema penitenciário federal. Nós tivemos conhecimento, né, através também de informantes e de familiares de integrantes que estão cumprindo pena na Penitenciária Federal de Brasília, no sentido de que, antes desse salve do Marcola, houve um outro salve, desta feita de autoria do próprio Roberto Soriano, do Abel Pacheco de Andrade e do Anderson, do Andinho, em que eles também decretavam a exclusão do Marcola, né, por má conduta à frente da facção paulista. Então, isso evidencia, sem sombra de dúvidas, um racha que está ocorrendo dentro da sintonia final, né, da liderança, da cúpula do PCC. Tudo isso chega ao Marcola, e Marcola, com a sua inteligência que faz a diferença dele, inverte essa situação. Ele, tido, né, por Tiriça, Andinho e outros presos como traidor, inverte a situação e coloca Tiriça, Andinho e outros presos como ele sim traidor da facção. E Tiriça é expulso do PCC. Marcola reassume o posto que ele nunca perdeu, que é, né, de chefe, em que pese ele negar isso o tempo inteiro, que é de líder da facção criminosa, e Tiriça passa a ser o seu inimigo. A briga interna do PCC seria o resultado bem-sucedido da transferência da cúpula da facção para presídios federais, com isolamento, quebra da comunicação e muita incerteza. O Marcola é o que dá essa estrutura que vige até hoje, né? Onde tem um lucro aí de 2,5 bilhões de reais ano. É uma hierarquia que qualquer um pode chegar. Os irmãos têm que aceitar e tem que ter uma indicação. Olha o Birosca era uma sintonia final. O Birosca, na verdade, o Birosca ele era meu afilhado. O Birosca não era do PCC, eu batizei o Birosca. O Birosca era meu parceiro da rua, de asfalto também. Só que ele foi tendo os problemas, ele foi convidado para a sintonia, todo mundo aceitou, ele passou a fazer parte. Só que também quando foi para tirar, todo mundo optou por tirar. Fora do PCC, Tiriça e as demais lideranças poderiam formar uma outra facção criminosa rival, mas não seria nada fácil. Haverá, sim, uma guerra interna,
né? Seja dentro de unidades prisionais, porque alguns não vão acatar essa ordem do Marcola, eu tenho certeza, e seja também nas ruas, né? Isso vai levar a um enfraquecimento, né, paulatino do Marcola ou desses outros 3 líderes. A gente está falando aí de um racha de integrantes que desde da assunção do Marcola ao poder em 2002 sempre estiveram ao lado dele, né? Sempre estiveram na P2 de Venceslau, sempre estiveram ao lado do Marcola, inclusive os 3, o Abel, que é o Vida Louca, né? O Roberto Soriano, o Tiriça e o Andinho, eles foram removidos para o sistema penitenciário federal justamente porque estavam cumprindo ordens de ataques aí a policiais. E agora fica dividido entre o Marcola, que tem Fuminho do seu lado, que também é uma outra liderança muito amigo do Marcola, e Tiriça, que tem Andinho e que tem outros presos também considerado liderança. Bem, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, Percival de Souza. Pois é, e um dos pontos-chave é exatamente o assassinato da psicóloga. Você vê que ela trabalhava como psicóloga num dos 5 presídios de segurança máxima do Brasil, o de Catanduvas, no Paraná. Ou seja, essa psicóloga elaborava os pareceres que poderia beneficiar ou não presos. E entre esses presos tem mais gente do PCC lá em Catanduvas, no Paraná, Bate. Ok, daqui a pouco o Bernardo Armani está posicionado. Cadê o Bernardo? Parabéns pela apuração. Bernardo, tem algum produtor em destaque nessa história, Zamataro? Ah, é o nosso querido Zamataro, que é o nosso grande editor-chefe e investigador. Parabéns, Zamataro.